Olá, amigos que nos acompanham em mais uma live. Esta que é a live de número 174. Uma excelente noite e de grande aprendizado para todos nós. Sejam todos bem-vindos e recebam as nossas vibrações fraternas e de carinho e alegria. Hoje, em nossa roda de conversa virtual, nós recebemos o querido amigo Rafael Siqueira, ele que é membro da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, Rio de Janeiro. Esta casa ela é fundada, foi fundada pelo médium e tribuno Raul Teixeira. Rafael é conferencista e desenvolve temas relacionados ao Evangelho. Uma boa noite, viu, Rafa? Seja bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Luziane. É um prazer estar com vocês. Que Jesus nos guarde, nos mantenha em sua paz. Quero cumprimentar a todos que estão no nosso chat, já mandando os seus recados, mandando o seu carinho, que nós possamos aí ter uma noite fraterna de muitas discussões em favor do Cristo. É isso mesmo. Temos também, aqui na nossa tribuna, a Luziane Bahia, ela que é tarefeira da Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia, é conferencista requisitada em todo o Brasil e uma grande amiga do Grupo Sheila. Ela desenvolve um trabalho com a Juventude Espírita Nina Aroeira, no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Mansão do Caminho. Boa noite, Luz. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, Paty. É uma alegria estar aqui com vocês, trazendo essa gratidão imensa por estarmos aqui na casa de Sheila. Agradeço a você, Paty, ao Paulo Henrique que está aí com a gente nos bastidores, mas também aqui a oportunidade de estarmos juntos com o Rafael, de estarmos com o Maninho querido e com todos vocês que, como o Rafa disse, já estão deixando aqui as suas mensagens e aquecendo o coração nessa noite especial em nome do Evangelho. É isso mesmo, os nossos amigos de casa já participando bastante e vamos participando cada vez mais, viu, pessoal? E temos também, aqui o nosso querido amigo Geraldo Campetti, ele que está vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, é responsável pela área de divulgação doutrinária, palestrante, escritor, cantor, e apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade. Boa noite, amigo Campetti, seja bem-vindo. Boa noite, querida Patrícia, Rafael, amigo, irmão querido, a maninha do meu coração, o Paulo que está aí nos bastidores, uma satisfação estar com vocês. Boa noite a todos que já estão aí chegando, se cumprimentando também nos comentários. Sejamos todos bem-vindos, que possamos ter uma noite de muita luz, de muita paz, de muito esclarecimento e consolo nesses momentos que nós estamos vivendo tão desafiadores. E o tema de hoje promete. Verdade, assim seja e assim é. E a vocês, que estão aí assistindo a gente de forma ao vivo, deixe seu comentário, sua dúvida, seu questionamento sobre o tema de hoje, porque a sua participação muito agrega valor aqui na nossa roda de conversa. Não deixe também de curtir, e na hora que disponibilizarmos o link de avaliação, é muito importante para nós que vocês avaliem essa live. Essa transmissão ela é feita pelos canais do Grupo Sheila, Facebook e também pelo YouTube, e nós temos na transmissão vários parceiros aqui conosco na divulgação da doutrina espírita, aproveitando aí as ondas da internet, usando a tecnologia em nosso favor. Nós temos aí a parceria da Rádio Deus Conosco, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade, TV Secal, TV IDEAC, Portal Espiritismo.tv. Então, todas as pessoas, os internautas que nos acompanham a partir desses amigos, parceiros, sejam bem-vindos também aqui na nossa transmissão, nesta noite de hoje. E aí, agora é hora da gente começar, a conversar sobre o tema de hoje. Porque, como disse aí, todos os nossos amigos aqui, como é importante esse tema. A cada dia, o seu cuidado. No livro Hora Certa, de Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, a lição intitulada Agora, não depois, Emmanuel fala que o presente é hoje, que o passado está no arquivo,
e o futuro é uma indagação. E aí, Rafael, faça uma preleção para a gente, por favor, sobre essa temática. Com certeza. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de dividir essa conversa com vocês e dizer que, desde que comecei nas minhas lides espíritas, tenho tido o prazer de escutar Luziane Bahia e Geraldo Campetti e aprender muito com eles. Então, em verdade, na noite de hoje, é uma honra para mim poder falar com pessoas que, para mim, são professores. Quando eu ouço essa fala de Jesus, a cada dia o seu próprio cuidado, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, muitas coisas vêm à minha mente. Eu me recordo, para início da nossa fala, de uma carta psicografada pelo benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, quando nós começamos na Sociedade Espírita Fraternidade, por volta aí dos 23 anos de idade, quando ele diz assim: meu filho, o teu melhor momento com Jesus é hoje e agora. Não desperdice a oportunidade de reatar os laços com o bem e de ser a sua melhor expressão, dedicando ao amigo que tem te esperado durante todo esse tempo. Então, rememorando essa carta do benfeitor Camilo, eu quero dizer aos corações que hoje nos ouvem que nós temos uma dimensão de tempo que é agora. Agora é o nosso momento de fazer a nossa transformação moral. Agora é o nosso momento de servir Jesus. Agora, eis o momento aprazado para que nós possamos seguir em frente, fazer parte dessa grande obra que vai transformar a Terra num mundo melhor. Mas nós também temos uma dimensão de lugar, o aqui. Porque, veja, o melhor lugar do mundo é aqui, quando eu estou com a Luziane, quando eu estou com o Geraldo, porque o ontem é um hoje que já passou. O amanhã é um hoje que ainda não chegou. Então, o meu compromisso com Jesus é dimensão de tempo, neste momento, agora, dimensão de lugar, aqui. Quando Jesus, então, enuncia, lá na parte do Sermão do Monte, de que a cada dia basta o seu próprio mal, Jesus agia como um psicoterapeuta de almas, dizendo: olha, cuidai da vossa ansiedade, cuidai de viver o momento presente, porque eu faço um chamado para que vocês, almas já cansadas de tantos erros, possam seguir comigo, buscar esse reino que não é apenas das coisas do mundo, mas eu venho cantar as bem-aventuranças do alto. Eu venho cantar a beleza da imortalidade, eu venho cantar o ideal do serviço ao bem, do serviço ao próximo. Daí, para começar a nossa fala, eu vejo que Jesus foi bastante oportuno em nos dizer: hoje, aqui e agora, basta o seu cuidado. A cada dia nós devemos fazer o nosso melhor, ser a nossa melhor expressão e caminhar junto com Jesus para que a gente possa nos transformar e ajudar na transformação da Terra. Que bacana, Rafael. Os amigos querem fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Eu achei bem oportuna a fala do Rafa, e já dizendo, Rafa, que o aprendizado aqui é mútuo. Se você aprende com a gente aprende muito com você também. Sua fala expressiva e sempre muito coerente em torno do Evangelho traz muito ânimo para quem te escuta. Em relação a esse trecho que a Paty traz do Emmanuel e essas falas do Rafa, dá uma ideia de aproveitamento. A gente observa que o tempo, o dia a dia, esse instante da atualidade, parece que tudo é tão rápido, parece que está tudo tão corrido. A gente começa a semana, é domingo, daí a pouco já é domingo de novo, e a gente já está, porque as nossas atividades na juventude são a cada domingo, e a gente conversa com os jovens, durante a semana conversa com eles, daqui a pouco é domingo de novo, e a gente pensa, meu Deus, mas como passou rápido, como está tudo passando tão rápido? E a tecnologia, a virtualidade, os grandes estímulos, as grandes provocações para que sejamos cada vez mais céleres, as informações vindo em 30 segundos, 10 segundos, cada vez mais curtinhas, vão conduzindo a essa aceleração, mas também uma ausência de aprofundamento. A gente acaba perdendo a qualidade do tempo. A gente perde a oportunidade de maturar
aquilo que a gente escutou e a gente repetir e ter um vagar. Às vezes as pessoas se colocam até mesmo impacientes. Se você vai falar alguma coisa e você tem um ritmo mais lento de fala, às vezes a outra pessoa te corta e diz, vamos, 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 rápido, conclui, demonstrando essa aceleração do tempo presente. E que faz com que a gente não viva o agora, nem o aqui, como o Rafa colocou para a gente. Acaba que a gente se distancia e a gente não está vivendo nada. As horas estão passando, os minutos estão se sucedendo, as coisas estão acontecendo, mas as emoções estão aceleradas, percebidas ou não percebidas, na maioria das vezes não identificadas, e esse processo de serenidade, de amadurecimento, de percepção, de aproveitamento, de efetividade, vai passando e vamos perdendo, enquanto humanidade, a grande oportunidade do valor do agora, de aqui degustarmos o sabor das palavras, mas o sabor das emoções, dos pensamentos, do sentimento, de gravar no arquivo do coração estes momentos importantes como este aqui agora, que estamos entre irmãos, irmãos queridos, o quão isso é importante. De não dividirmos, às vezes a gente está escutando uma live, está acompanhando um raciocínio, e aí está fazendo uma outra coisa, e faz uma terceira, uma quarta, e a gente vai fazendo fragmentada aquelas tarefas sem estar presente em nenhuma delas, sem estarmos mesmo, de forma efetiva. Já experimentaram aqueles momentos em que nós estamos falando com alguém, e esse alguém está assim, aham, e esse alguém parece que está em todo lugar, menos ali com a gente. E aí a gente acabou de colocar aquele assunto, e aquela outra pessoa diz assim, diz uma outra coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com o que a gente estava falando, que às vezes tem a ver unicamente com ela, e ignorou completamente o que estávamos conversando. Porque não havia uma conversa, porque não havia uma presença. Então, esse tema de hoje nos chama a atenção disso, do valor que estamos dando ao tempo, o significado que estamos dando às pessoas, os acontecimentos e os aprendizados que temos retirado, as lições que temos aprendido dos momentos e das convivências. Que bacana, Lu. Campete, gostaria de falar? Sim. Paty, eu vendo esses queridos amigos e irmãos, como a gente aprende, né? No Espiritismo, nós todos somos aprendizes, a gente está aprendendo o tempo todo. E isso é uma bênção, porque a gente se abre para aprender, para, por exemplo, ter uma reflexão que, de repente, né, compartilhada por um desses nossos queridos, a gente não tinha ainda, né, parado para pensar. É tão bonito isso. Eu estava me recordando de Madre Teresa de Calcutá sendo entrevistada e fazem uma série de perguntas para ela. E duas delas são bem pertinentes aqui ao tema de hoje, quando perguntam qual é o melhor dia. E depois perguntam qual é a melhor hora. O Paulo, assim que alguém responder, ele vai trazer a tela aqui. Qual o melhor dia? Qual a melhor hora? Saudade da Isabela, querida também, da Bela. Olha, a gente fica refletindo, né, na questão do aproveitamento do tempo. Esse tempo cronos, né, cronológico, que é a sucessividade do passar dos segundos, dos minutos, não é isso? Das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, das décadas, dos séculos, olha, dos tempos, dos períodos, das épocas, das eras. É uma coisa tão impressionante, cada vez aparentando passar mais depressa. É impressionante. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade, segundo a classificação de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que é a sociedade líquida. A Jupira, querida Jupira, já respondeu aí. Qual o melhor dia? Hoje. A Maria da Conceição também. Qual a melhor hora? Agora. Não é isso? Olha que beleza. Ótimo, é isso mesmo. Hoje é o melhor dia, agora, não é, Jupira e Maria da Conceição? Agora é a melhor hora. A gente tem condições de fazer o nosso melhor a partir de agora e a partir de hoje. Então, Zygmunt Bauman classifica essa sociedade
ele nem chama de pós-moderna, mas é o que nós estamos vivendo, como uma sociedade líquida. E duas características assim impressionantes desta a querida Simone, aí, nossa irmãzinha, né, amiga e irmã, que bênção. É exatamente a transitoriedade. Tudo é muito transitório. E outra característica dessa sociedade líquida é a celeridade. Tudo passa muito rápido. Então, tudo é muito rápido e nada permanece. Fica tudo assim, vai transitório, vai embora, né? Aquilo é volátil. Não se tem um valor efetivo. E ele faz uma crítica, mesmo sendo materialista, a contribuição dele é impressionante, porque ele vem trazer a nós a reflexão. Exatamente, olha, como a Anícia coloca, né? A melhor dia hoje, a hora é agora, aproveitando a oportunidade de assistir e aprender um pouco com vocês. Estamos aprendendo todos juntos, né? Então, essa volatilidade, essa celeridade, essa transitoriedade faz com que, se nós não pararmos, como a Maninha Lu estava falando, darmos uma pausa, se a gente não sentir o outro que está diante de nós, na relação familiar, no contexto da alteridade, que o outro existe, ele precisa ser respeitado, aí entra inclusive a assertividade, não é? E a empatia, quando a gente se coloca no lugar, não no lugar do outro, mas ao lado do outro, para a gente poder sentir, para poder perceber, para poder enxergar como ele enxerga, entendendo a sua condição, a sua situação, a gente vai buscar a compreensão de que, de fato, nós precisamos aproveitar bem, não apenas o tempo na sua cronologia, mas também na sua qualidade, que é o tempo kairos, não é? Para a gente fazer um bom uso desse tempo qualitativo, para nós aproveitarmos as nossas relações. Por isso que a cada dia basta a sua ocupação, basta o seu encargo, basta o seu trabalho. Que nós possamos aproveitar bem sem dar um peso agregado quando não há necessidade disso, porque muitas das nossas aflições, dos nossos males, são criados por nós mesmos. Então é bom aproveitar com leveza, com alegria, com otimismo. A mensagem é essa: cada dia basta a sua ocupação. Não vamos exagerar, não vamos nos estressar. Às vezes a gente não dá conta, Paty, porque a coisa vai acontecendo tão rapidamente, a gente vai acumulando, de repente nós nem estamos. Eu cheguei, só para finalizar aqui rapidamente, ontem, terça-feira, tinha chegado do trabalho, antes de chegar em casa, eu fui para uma palestra presencial. Parece que a gente está bem fora de forma, né, de palestra presencial. Tem que retomar. Aí você tem, né, o transporte, a ida e tal. E cheguei em casa, já era mais de 9h30 da noite. E tinha ainda um estudo às 10, às 22 horas, do Esperanto, que eu amo, que eu adoro, que eu estou tentando aprender já nesta existência. Não sei nada ainda, mas continuo ali teimoso. Mas eu estava um pouco cansado, confesso a vocês, na minha inferioridade. E aí eu tinha que me alimentar, tinha que tomar um banho. E eu pedi licença para não participar. Perdi ontem a leitura do Livro dos Espíritos em Esperanto, né? Com um grupo que a gente faz. Mas eu me dei esse direito. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu falei, não adianta eu estar cansado naquela atividade que eu não vou conseguir acompanhar com a qualidade que ela merece. Então, eu acho que isso eu já estou sentindo um pouco, viu, Paty, da minha existência, mesmo porque a gente já não tem mais 30, nem 40, nem 50, né? Já estamos acima dos 50 aí, mais próximo dos 60, a gente vai cuidando desses aspectos. Então, a cada dia basta a sua ocupação e vamos aproveitar muito bem as oportunidades que a vida nos oferta. Que bacana de reflexão, muito mesmo. Olha, mas eu acho que o mais importante também é a gente saber os nossos limites, né? Eu achei muito bacana essa sua humildade de reconhecer o seu limite, Geraldo, porque assim, a gente às vezes acha que a gente é autossuficiente, que a gente dá conta, e não é bem assim. Somos espírito temporariamente aqui nesse corpo físico, e o corpo físico ele exige repouso, ele exige uma pausa. Eu achei muito bacana isso. Olha, no livro Vozes do Grande Além, psicografado por Chico Xavier, ditado por vários espíritos, o Emmanuel, ele traz na lição Enquanto Brilha o Agora, a seguinte
reflexão, né? Ele chama a atenção nossa para que a gente possa extirpar os enigmas, como ele chama na lição, aí eu venho aqui e acrescento por minha conta, ou situações, problema, né, do nosso dia a dia, que tortura a nossa mente humana. Então, nesse contexto aí, em Campeche, como cuidar deste agora que brilha diante de nós? O grande presente chamado hoje, como vocês bem disseram aí nesse momento anterior. Olha, Paty, você citou Vozes, né, do Grande Além, que é um livro belíssimo. Tem também o Hoje, que é um livro também de Chico, né? E a gente viu uma edição em parceria da FEB com o Centro Espírita União, muito lindo, falando exatamente do momento presente, que ele é importantíssimo. E ele merece ser bem aproveitado. Agora, para que a gente não entre na aflição, naquela, digamos, né, aceleração que nos leva talvez até o desespero, da gente se sentir talvez incapaz, que não vai dar conta, porque é muita coisa, aí bate o estresse, de repente aquele tique, não é? E a gente quase que já entra no estado de depressão. É preciso a gente saber aproveitar cada momento da melhor forma, sem exagero. Eu venho aprendendo ao longo da experiência que nós precisamos aprender a curtir cada instante, cada relação, cada contato, cada lição, cada prova. Tudo para nós é motivo de aprendizado, de crescimento, de educação espiritual. E se nós nos deixamos envolver pela quantidade, a gente perde em qualidade. Por isso, não exigir para além do que nós podemos dar. Porque nem o próprio Cristo faz isso conosco. Nem Deus não coloca cargas pesadas em ombros fracos. Então, a prova é proporcional à capacidade que nós temos de enfrentá-la. E Deus, na sua misericórdia, nos concede, inclusive, a oportunidade de superá-la. Porque tudo que vem em excesso, como a Isabela fala, nada em excesso, nos é prejudicial. Porque a gente não vai dar conta. A natureza é o exemplo do equilíbrio. Patrícia, veja como é interessante, não é, maninha? A natureza nos dá esse exemplo, Rafael, de que tudo está sob medida. Está no ponto certo, o ponto de equilíbrio. Não há excessos, não há extremismos. Mesmo na destruição, que está inteirada com a própria lei de conservação, a gente vê que não há abuso, não há excesso. Abuso e excesso só existem por conta da atuação humana, que nós ainda utilizamos a nossa inteligência com o livre-arbítrio ainda desregrado e acabamos cometendo infrações. Nós vamos não ao encontro da lei divina, mas nós vamos de encontro. E aí o que gera como consequência é mais aflição, mais sofrimento, que vai nos exigir futuramente as provas necessárias para o resgate. Bacana, viu, Campeche? E aí, Lu e Rafa, querem fazer alguma complementação aí? Ou podemos seguir? Vai, Rafa. Bom, eu ia dar a palavra para a Lu, mas você me colocou na tela. Vou eu ou vai você, Lu? Vai você, querido, por favor. Então vamos lá. Na verdade, essa fala de Jesus, trazendo aí o que a Lu já trouxe, o que o Geraldo já trouxe, fala para nós como uma prevenção da ansiedade. Quando a gente pensa aí no século passado, o mal do século foi a depressão. Século XX, pessoas deprimidas, pessoas sentindo um grande vazio existencial. Quando a gente pega hoje os psiquiatras, eles estão diagnosticando que no século XXI o grande mal é a ansiedade. E veja, quando Jesus coloca para a gente a cada dia basta o seu próprio mal ou o seu cuidado, dependendo aí das traduções, ele está trazendo para a gente que nós não devemos nos preocupar por aquilo que ainda não ocorreu e que pode não ocorrer. Porque a ansiedade, quando a gente pensa nessa palavra, ela é uma emoção. E uma emoção é passível de ser sentida. Quando falamos em ansiedade, ela não é por si só uma emoção negativa. Porque, veja, o próprio Antoine Saint-Exupéry, quando escreveu O Pequeno Príncipe, lá está exarado. Se você diz que vem às 4, desde as 3 eu serei feliz.
Que ansiedade melhor do que essa? Quando me falaram que na noite de hoje eu estaria com Luziane Bahia, que eu só conhecia de assistir, com Geraldo Campetti, que é uma referência para mim, já me gerou uma ansiedade. Enquanto uma expectativa salutar, uma coisa gostosa. Quando eu fui me casar, gerou uma ansiedade. Quando eu fui receber o meu primeiro salário, o quanto eu comprei de biscoito recheado, fazendo aqui uma confidência. O problema é que nós estamos adoecendo a expectativa, adoecendo o esperar, porque a gente começa a sofrer por algo que não aconteceu, por algo que pode não acontecer e por algo que só está na nossa cabeça. Há um grande escritor norte-americano chamado Mark Twain, que ele diz assim: na vida eu tive muitos problemas, grande parte deles só existiu na minha cabeça. Então, em verdade, o que Jesus está dizendo para a gente? No mundo nós teremos aflições, mas a gente vai vencendo as aflições do dia. A gente vai, com a batuta do evangelho, vencendo cada minuto, cada segundo, cada dia de uma vez, sem trazer a adição de um problema, porque eu começo a sofrer. Será que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? Será que no ano que vem? Eu vejo gente que já projeta a próxima década. Eu vejo gente que já está sofrendo, enfim, para depois da desencarnação, e a gente vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. Quando Cristo, viva o dia de hoje. Seja feliz, sendo a sua melhor expressão, na oportunidade que você tem. Sirva enquanto tens a mão no arado, sem olhar para trás, para que a gente possa aprender a valorizar as nossas oportunidades. Como o Geraldo, citando aí Zygmunt Bauman, as coisas hoje se tornaram tão líquidas, tão fluidas, o que vai trazendo para a gente um senso de aceleração. Na verdade, um senso de aceleração e de performance, porque eu preciso performar, eu preciso sempre estar produzindo. E a gente estuda na psicologia que de tanto produzir, de tanto acelerar, eu perco tempo para aquilo que é básico. E relembrando Antoine Saint-Exupéry, se você diz que vem às 4, desde às 3 eu serei feliz. Viver os momentos da vida, os momentos com a família, os momentos que às vezes eu vou esquecendo porque eu estou sempre acelerado. E hoje a proposta é: desacelere um pouco e preste atenção naquilo que é essencial. E o próprio Antoine de Saint-Exupéry nos diz que o essencial é invisível aos olhos. Nós não precisamos entrar nessa correria, nessa corrida que não nos leva a lugar nenhum. Um homem que é o nosso modelo e guia passou pela terra e não tinha uma pedra para recostar a cabeça. E foi o homem mais feliz, o homem mais pleno, o homem que serve de modelo para cada um de nós e nos diz: não preocupe com amanhã, viva o hoje. Seja feliz no seu hoje, entregue-se ao seu momento presente e siga em paz. Lu, gostaria de falar? Eu estava aqui refletindo nestas palavras, tanto do Maninho e agora do Rafa também, nessas benfeitorias que são originárias da misericórdia de Deus e que temos a cada dia. Nós realmente nos envolvemos nas aflições, realmente nos envolvemos nas dificuldades. Criamos coisas nas nossas mentes porque o pensamento é criador e ainda não temos a dimensão da força que possuímos com este manejo dessa potência tão grande que é o pensamento. E acabamos nos enveredando por estes caminhos tortuosos que nos levam à perda em nós mesmos, a vazios, a caminharmos para coisa alguma. E é interessante como nós sabemos dessa necessidade. Se sairmos às ruas e fizermos uma enquete e buscarmos saber o que as pessoas mais desejam, elas vão dizer que é a felicidade. Mas talvez poucas saibam responder qual é esse endereço da felicidade. Onde é que reside essa felicidade? Porque falta ainda para nós a observância de que cada dia significa uma assinatura de Deus, reiterando o seu amor para nós. A cada dia que se inicia, Ele fala para o nosso coração assim, ó, segue em frente, mais um dia começou. Reúne todas as forças, olha para a grandiosidade do céu. Se tiver um sol lindo, o brilho do sol, que brilha para todos nós, estejamos certos ou equivocados.
E se tiver aquele dia chuvoso, que contemplemos ou percebamos a beleza da chuva que vem trazer um convite de pureza ao coração. Quando a gente passa a se exercitar na contemplação da vida sob este prisma, nós caminhamos para um comportamento mais grato, ao invés de um comportamento de aflição. Porque como o Rafa bem citou, ele citou Jesus, quando ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nas próprias aflições, nós encontramos a saída delas mesmas. Porque se vencer o mundo é superar as aflições, eu preciso me encontrar. E o homem e a mulher, na atualidade, estão tendo dificuldade para isto. Não são só com as outras pessoas que nós não estamos nos encontrando. Não é só com o presente da convivência com a outra pessoa, no sorriso de alguém, no olhar, no silêncio, na beleza de dividir uma experiência, um momento, segundos com alguém, mas nós não estamos tendo tempo para nos olharmos, para identificarmos estas aflições. E a Lucy Dias Ramos, tão linda, uma autora tão excepcional, que a gente teve a oportunidade de acessar algumas das suas obras, ela colocou aqui no chat, acerca da importância de contemplar a natureza. Isso é uma verdade. Quando a gente contempla a natureza, as aflições encontram caminho para serem solucionadas. Por quê? Porque a natureza não ensina unicamente uma tranquilidade, uma serenidade. Ela mostra, como o Maninho falou, a conexão e a perfeição. O engendramento de tudo, a ocorrência com muita naturalidade, essa fala mesmo. O tempo é muito especial e podemos realizar o melhor se soubermos observar, contemplar e perceber a natureza, para que nossa alma possa ter uma boa conexão com tudo que nos emociona. Olharmos a natureza é apaziguar o mundo íntimo, sim, mas também percebermos como, quando se atende à lei de Deus, é tudo perfeito. E nós vivemos as aflições justamente porque somos teimosos, porque fazemos birra com as crianças, porque somos crianças espirituais. E aí fazemos e temos esses comportamentos de fazermos o quê? De repetirmos as mesmas faltas, de cometermos os mesmos equívocos, por causa de uma vaidade, por causa de um ego, que muitas vezes não são reconhecidos, não são identificados por ausência de interesse nosso em identificarmos. E quando a dona Lucy coloca que é necessário que contemple a natureza, não somente a natureza exterior, mas a natureza humana também. Contemplarmos o outro e vermos a beleza que está descrita na experiência do outro, porque tem muito sofrimento ao redor de nós. Não só a nossa aflição, não só a nossa dor, tem muita dor ao redor de nós. E às vezes a gente essas coisas passam despercebidas, igualzinho aqueles que caminhavam na estrada de Jerusalém a Jericó. Tá ali, ó, e eu tô vendo e tô fingindo que eu não tô vendo. E a gente vai perdendo essa oportunidade de entender que cada dia Deus concede essa misericórdia como um pai de amor, de justiça, de bondade, dizendo isso pra gente. É sempre momento de recomeço, é sempre oportunidade, ele sempre vai nos dar um ensejo de recomeçarmos, porque quem ama concede oportunidade. E às vezes a gente não está acostumado com isso, porque a gente ama e não concede oportunidade, o amor da gente é um pouquinho de barganha, um pouco diferente, mas Deus concede sempre oportunidade. Então que a cada dia a gente aproveite isso, a gente sinta, a gente perceba e permita que vibre em nós, que a gente sinta com as células, com o nosso organismo e também com a nossa essência, como o Rafa muito bem colocou. E assim eu acho que a gente vai amadurecendo, identificando nas sutilezas, nos detalhes, nas coisas minhas, pequeninas, a beleza que ela pode trazer para o engrandecimento nosso, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, na resolução das nossas aflições. Que bacana de reflexão. Mais algum complemento? Podemos seguir, então? Campete? Olha, se deixar, Paty, a gente vai falar, mas eu queria cantar, se vocês deixarem. Que coisa boa! Porque o Daltro colocou como é bom, e a gente vai trazer a Lília, querida, aí, a de Catanduva. A gente tem aqui uma música de Hércules,
Bruno, lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Veja como é gostoso, como é bom. Como é bom saber que o bem não se perde nunca. Como é bom sentir que ao amor a gente deve tudo. Como é bom sofrer acreditando no amor sempre. Como é bom amar, nos cativar e reparar na frente que já chove lá fora e as sementes acordam. Amanhã vai ser um novo dia, só lembranças da noite sombria vão ficar. Como é bom nascer, morrer, nascer e progredir sempre e desafiar o homem velho que ainda vive na gente. E daí sorrir, acreditando nas boas sementes, pois já chove lá fora e as sementes acordam. Amanhã vai ser um novo dia, só lembranças da noite sombria vão ficar. Vão ficar. Que maravilha! A mensagem cantante, muito bom. Olha, se deixar, a gente vai ficar só querendo ouvir música em geral. Mas bora conversar mais um pouquinho, né? Olha só, a Joana de Ângeles, ela comenta que um certo nível de ansiedade é normal a todos os seres humanos. E que é o descontrole ou a exacerbação dessa emoção que torna, né, um desequilíbrio entre nós ou em nós, fazendo com que configure um quadro patológico, né? Nesse caso, então, ela sugere que o homem deve buscar o auxílio aí das áreas da saúde pertinente, né, a esse adoecimento e também a ajuda espiritual, porque quando a nossa mente desorganiza, o corpo desorganiza, é porque nós já adoecemos na mente. Então, eu gostaria de ouvir vocês aí o significado de priorizar o reino de Deus. O reino de Deus em nós, o reino de Deus no outro, na natureza, como vocês falaram. Quem gostaria de iniciar o diálogo? O Rafa. Priorizar o reino de Deus. Primeiro, a gente precisa ter em mente que o reino de Deus não é exterior, porque nós crescemos tentando achar esse reino de Deus por fora, mas esse reino de Deus está dentro de nós. Por isso, Jesus já dizia: o meu reino não se faz com aparências exteriores, o meu reino está dentro de nós. Então, a proposta de Jesus é uma proposta que vem levantar almas para Deus. Vem nos ensinar a ser pessoas melhores, porque quando a gente se afina com o bem, se afina com a paz, nós já estamos vivendo esse estado consciencial do reino de Deus, esse reino de paz, esse reino de tranquilidade. Como eu sofri na minha juventude, imaginando um céu beatífico ou imaginando um inferno de penas eternas, até descobrir que tudo isso estava na minha mente. Era um estado consciencial. Então, quando a gente fala em viver o dia presente, em aprender a contemplar, em aprender o valor de cada encontro, de cada conversa, aprender o valor da família, o valor das pequenas coisas, a gente está encontrando o reino de Deus. Porque Jesus veio nos convidar a ser pessoas melhores, porque quanto mais a gente avança, mais a gente chega nesse estado de plenitude que ele ouve por bem chamar o reino de Deus. Há um filósofo da
da época clássica, Diógenes, um filósofo cínico. Quando a gente fala cínico, não é cínico de disfarçatez, é porque é cínico de quínicos, porque ele vivia uma vida de desapego. Quínicos é cão, desapego, desprendimento. E contas que um dia, Divaldo fala muito isso em palestra, Alexandre o Grande, um dos grandes conquistadores do tempo antigo, o homem que conquistou países, conquistou povos, chegou para ele e disse: eu posso te dar tudo, porque eu sou dono de praticamente tudo. E ele: o que você quer? E Diógenes respondeu: eu só quero uma coisa, que você se desvie um pouquinho, porque você está atrapalhando a luz do sol de vir até mim. Então veja, o que é o reino de Deus? É quando a gente começa a entender que a gente precisa de tão pouco para amar, para servir, de que as coisas do mundo, elas podem até ser importantes, porque nós temos contas a pagar, nós temos compromissos a honrar, mas o essencial é o quanto de lágrimas nós enxugamos, o quanto de amigos nós fazemos, o quanto nós nos propomos a ser pessoas melhores, o quanto nós conseguimos, tal qual um girassol, a ir sintonizando a nossa vida com esse sol das almas que é Jesus de Nazaré. Então o reino de Deus não é uma conquista exterior, mas é uma conquista de cada dia. Penso eu que a Luziane, tomando conta lá das 2 filhas dela, está encontrando o reino de Deus. Assim como cada um de nós, nas pequenas tarefas, estamos aprendendo a ser pessoas melhores, encontrando Jesus nas nossas pequenas atitudes do dia a dia. Campete? Olha, tem uma pesquisa que foi feita há algum tempo nos Estados Unidos que chegou à seguinte conclusão, que 90% do que a gente pensa de ruim que vai acontecer na nossa vida nunca acontece. E os outros 10% que acontece não tem a dimensão que a gente atribuiu. Então, buscar o reino de Deus dentro de mim é encontrar a paz que habita o meu íntimo. É abrir as portas para receber a visita sempre bem-vinda de Jesus. É nós descobrirmos o Deus interno, porque nós somos seres divinos. A nossa natureza, ela é uma natureza criada por Deus que só faz coisa boa. Então a nossa natureza não é ruim. Nós ficamos ansiosos porque, com relação ao tempo, trazemos um excesso de futuro para o presente. Assim como ficamos depressivos porque, com relação ao tempo, trazemos um excesso de passado para o presente. É importante viver o presente da melhor forma possível, alimentando esse reino de Deus dentro de nós. Porque nós temos Deus no nosso coração. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, como Allan Kardec obteve a resposta do Espírito de Verdade na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos. Então, é necessário pacificar. É necessário asserenar. É preciso fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, no processo de autodescobrimento, como nos ensina a psicóloga da espiritualidade, Dona Joana de Ângeles, para que a gente possa se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente se reconhece. E ao nos conhecer e nos reconhecer, naturalmente, nós vamos tender à característica da humildade. Porque o humilde coloca os pés no chão, levanta a cabeça e segue em frente. Lu? Pois é. O Maninho estava falando da humildade, eu estava aqui pensando na humildade. Enquanto o Rafa foi falando da gente encontrar esse reino dos céus, esse reino de Deus, o que é que ele significa, e o Maninho foi trazendo esse leque de situações, mas também de oportunidades que nós temos para edificarmos este reino, eu pensava exatamente na humildade. O quão ela é primordial para que a gente faça isso que a benfeitora colocou, Paty, que você falou, de priorizar esse reino. Para priorizar, a gente precisa ter a humildade de admitir que aquilo é o mais importante, porque quando eu priorizo,
eu estou destacando, dentre outras situações, onde está a minha linha de interesse. E olha que a gente tem um vasto convite de linhas de interesses diversificados. E eleger o reino dos céus, ele traz um coeficiente inicial de humildade, mas que vai passando por todos os desafios que comporta o vencer a si mesmo. Então, passa por essa humildade de eu me colocar pequeno para entender que eu preciso aprender e apreender muitas coisas, que eu preciso muito de Deus e que eu não vivo, nem sobrevivo, nem posso dar continuidade às coisas da minha vida sem Deus. E também essa humildade permite que a gente perceba qual que é o chamado de Jesus para a construção desse reino. Ele antecede Jesus vários precursores que vão trazendo a mensagem do amor, da justiça, da bondade, paulatinamente, aos poucos, para acostumar a humanidade com algo muito grande que adviria. E ele vem e resume, ele vem e orienta, coordena e completa tudo isso. E quando ele resume tudo isso, a gente lembra lá de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, quando ele fala na primeira parte, quando ele fala lei de amor. E ele diz que a lei de amor, ou o amor, resume a doutrina de Jesus por inteiro. O amor resume. Se a gente prende-se a esta palavrinha, que às vezes é objeto de banalização, que às vezes se imagina ser uma expressão piegas, porque se fala muito, mas não é o falar muito, é o viver. Todas as vezes que a gente se predispõe a viver essa palavrinha que traz por verbo o amar, nós vamos fazendo esse processo de conquista aos pouquinhos do reino de Deus, do reino dos céus. Porque nós vamos aprendendo que tudo na vida é muita conexão. Não há interdependência, não há independência, melhor dizendo, não há independência, separatividade de que aquilo que eu vivo aqui não vai repercutir para ninguém na humanidade. Não é assim. Tudo é ressonância, tudo tem essa energia que faz com que nós estejamos ligados. Isso que é muito especial na criação, isso que é muito especial que vem de Deus. Esse projeto de fraternidade, de solidariedade, para que nós nos entendamos nesse contexto dessa forma. Então, à medida que a gente vai percebendo que essas construções paulatinas não só dizem respeito a mim, mas diz respeito ao todo, e que o todo diz respeito a mim, nós vamos entendendo o que é que Jesus traz, nós vamos percebendo a simplicidade. Simplicidade, o Rafa falou do Pequeno Príncipe, trouxe a questão da essência, e a gente sempre imagina que simplicidade é compreender essa essência. Quando eu compreendo o que é essencial, eu não crio mais embaraço, eu não crio dificuldade, eu não preciso de tantas palavras, eu não preciso de tantos artifícios, porque é simples. E o amor está nesta linha. A conquista do reino dos céus está nesta linha, o evangelho está nesta linha, da simplicidade, onde a gente precisa agir, viver, mas priorizando, sabendo, eu preciso viver isto, eu acredito que este é o caminho, porque neste caminho vai vindo circunstâncias de muitas alegrias, mas também de muitos testemunhos, de muitos confrontos, de muitas situações que são necessárias para que eu perceba se aquele reino dos céus é verdadeiro ou não. Se aquilo que eu estou construindo e edificando é verdadeiro ou é um santo de barro dos pés ocos, que aquilo vai ruir na primeira oportunidade, porque não é sincero. Então, esse convite da benfeitora de priorizar é da gente olhar o leque de situações que temos na vida e apontarmos para a linha de interesse na simplicidade, com muita humildade, entendendo que necessitamos demais da construção desse reino dos céus, porque ele é a edificação da verdade em nós, engrandecendo e fortalecendo a nossa individualidade e, obviamente, fazendo isso para com o todo, porque tudo aqui é ressonância. Que bacana, gente, que lindo. Mais alguma colocação, amigos? Ô, Paty, você dá um tempinho aí e a gente já vai cantar outra música. Ai, ótimo. Porque o pessoal tá pedindo uma música aí que eu vou tocar 3 notas pra gente descobrir qual é. Combinado.
souber, escreve aí. Ah, já botou Isabela, belíssima, pediu, né? Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Que maravilha, hein? Muito bom. Amo essa música. Eu e 1 milhão de pessoas, né? Então, amigos, no Evangelho de Mateus, né, capítulo 6, no versículo 34, né, como vocês bem disseram, Jesus trouxe a máxima: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então, com esta passagem do Evangelho, o Mestre Jesus, ele não está estimulando a inércia, porque tudo no universo trabalha. E nós, seres inteligentes, né, da criação, precisamos, mais do que todos, trabalhar em nosso favor, em favor do outro, em favor do mundo. Gostaríamos aí de ouvir as preleções de vocês, né, sobre essa questão, né? Porque no meio da multidão pode ter alguém que considere que Jesus estimulou a inércia. E aí, amigos? Bom, vou começar então. Parecem palavras que seriam contraditórias para todo o conjunto do que Jesus vem nos ensinar. E isso o codificador chama a atenção para a gente quando ele conversa lá no Observai os Pássaros nos Céus, trazendo no capítulo Buscai e Achareis, essa percepção desse ensinamento de Jesus, nos alertando sobre o olhar da necessidade de o progresso sempre ser antecedido pelo trabalho.
as conquistas, os êxitos sempre terem de ser antecedidos pelo esforço, pelo labor, pela dedicação, pela entrega. Então, todo o evangelho de Jesus, ele é aplicado nesse sentido. Quando o Cristo traz isso, ele suscita em nós, ele quer provocar em nós a fé na providência divina, a fé que a gente precisa se conectar mais com esse Criador, precisa perceber mais as suas linguagens, a forma como ele fala conosco, como ele fala nas sutilezas, como ele fala através das outras pessoas, como ele fala através do nosso anjo da guarda, como tudo é oportunidade para ele falar com a gente. Então, Jesus suscita esse exercício de mantermos aquecida em nós essa chama, acesa essa chama da fé, que é uma palavra tão diminuta, mas que é capaz de transpor e de movimentar montanhas, e montanhas mesmo, montanhas da preguiça, montanhas da acomodação, montanhas dos nossos vícios, das nossas dificuldades, porque a fé ela vai chamando a coragem, que vai chamando a esperança, que vai chamando a caridade, e que vai nos movimentando, ela faz uma parceria muito forte com o próprio amor. Ela permite o exercício do amor com mais firmeza, no sentido de não termos dúvida. Então, é como se caminhássemos a cada dia, a cada oportunidade que temos na vida, caminhássemos com esses pés mesmo decididos, não imaginando, vamos nos equivocar, nós vamos perecer, não. Caminhando e sabendo que o sustentáculo de tudo isso, a gente repousa no próprio Senhor. A gente repousa em Jesus e em Deus e consegue ter a força para dar passo a passo e fortalecer o próprio caminho. Essa reflexão da fé e essa passagem de Jesus nos traz também a ideia de uma palavrinha que eu costumo dizer assim muito. Toda vez que eu converso e que tenho oportunidade, eu digo, olha, o meu texto de leitura diário é o texto do Evangelho, que está lá no capítulo 9, Bem-aventurados os pacíficos, os brandos, os pacíficos, e que é o item 7, a paciência, instruções dos espíritos, o espírito amigo, a paciência. Esse é meu texto de leitura diária. Eu acordo lendo a paciência e fecho o dia lendo a paciência. Por conta de uma necessidade que eu percebo que é natural, de que nós olhemos para as situações com mais paciência. E olhar com mais paciência é ter fé. Porque eu só vou conseguir ter paciência se eu tiver fé neste Deus, mas não só nele. A fé em mim, nas potencialidades que eu posso dispor, mas também fé no outro. De que o outro também tem as suas potencialidades, ao invés de eu ficar julgando, de eu ficar tornando depreciativa a condição ou a realização do outro. É nessa soma de fatores que eu vou tendo a oportunidade de encontrar paciência. Visualizar este cada dia requer o alcance desta que a benfeitora no Evangelho, que é o Espírito Amigo, ela começa a dizer que a dor é uma bênção que Deus concede aos eleitos. Não vos aflijais, pois. E ela diz isso porque aquele que é dotado deste exercício, porque ela finaliza a mensagem dizendo, sede pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, para ser paciente, a gente precisa ser cristão, ou ser cristão, a gente precisa ser paciente. E a gente vai percebendo que, para nutrir isto, esta passagem de Jesus é perceber a sutileza dos ensinamentos de cada situação. É o que a benfeitora coloca também no livro Vida Plena. É um livro que, quando a gente olha o título, a gente pensa assim, eu preciso viver, eu estou numa vida plena, numa alegria total, numa felicidade completa, mas viver plenamente é viver cada instante, inclusive o instante da dor, para que eu dialogue com ela, para que eu entenda o que ela me traz como ensinamento, para que eu perceba qual é a lição que ela traz para mim, e também o momento da alegria, para que nem no momento da tristeza eu esteja pensando, puxa, como seria legal que eu estivesse alegre agora, e nem no momento da alegria eu esteja pensando, mas vai vir alguma tristeza, porque aí é ansiedade, e aí eu não contemplo o que cada dia me traz, nem a beleza, inclusive extraída da dor. Então, a gente visualiza que fé, paciência, são essenciais para que a gente possa vivenciar
esse chamado de Jesus para nós, essa aquietação que ele nos convida, para apaziguarmos o mundo íntimo e entendendo tudo isso, depositando também em Deus, em nós e no próximo. Bacana. Campete? Olha, Paty, Maninha Lu, que maravilha, né? Tão gostoso ouvir, além desse sotaque, que fala com uma leveza, fala aberto, né? Olá, é uma coisa tão assim, não é? Dá vontade, Rafa, de abraçar, não é? Quando a gente está ouvindo. Tão gostoso, né? Eu amo muito essa minha maninha querida, ela sabe disso. Eu queria trazer, Paty, aqui do livro Aulas da Vida, de Chico Xavier, são espíritos diversos, uma parceria editorial da FEB Editora com o Ideal. É uma coisa muito bonita, uma mensagem de Emmanuel, capítulo 13, que fala de aflições excedentes. Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Ele diz assim, diante da orientação espírita que te esclarece, veja, nós estamos sendo esclarecidos pela orientação espírita. Não te afastes da lógica. Então é preciso, com a fé raciocinada, que a gente haja, né, com lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. A clareza de Emmanuel é uma coisa impressionante. Então vamos ter lógica, bom senso, né, para a gente não ficar aí gastando tempo, perdendo tempo sem proveito, né, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Aí ele vai dizer que toda parte transitam portadores de aflições excedentes. Toda parte tem gente com aflição demais. Não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Foi o que o Rafa estava falando também, né? Desses sofrimentos que a gente cria, que não existem. Aí a vida se torna uma coisa quase que insuportável. Gente, a vida é amor, a vida é leveza, a vida é dinamismo, a vida é uma bênção, é uma dádiva, é um presente. Nós devemos ser otimistas, esperançosos, alegres, jubilosos. A boa nova nos inova, nos renova, nos encanta, nos transforma, nos melhora. É preciso abrir o coração para receber isso. É Jesus que bate a nossa porta, não é? E como ensina Joana de Ângeles, reclamar é perder tempo. É isso, é preciso aprender, como a Maninha lembrou, outrora ali, a necessidade da gente agradecer. Quem agradece não perde tempo reclamando. E a segunda citação aqui que eu queria fazer também é desse livro lindo, chama-se Trabalho, que é o Evangelho, Sementes do Evangelho. É fruto daquele projeto Evangelho por Emmanuel, né? Maravilhoso aqui, a organização de Larissa Silva, a obra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E diz aqui, falando do trabalho relacionado ao discernimento, aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Então, a melhor maneira de nós sermos aqueles quem discernimos, ou seja, que distinguimos o certo do errado, o bom do mal, não é? A verdade da mentira, né? A realidade da ilusão, não é? A vida da morte, a sombra da luz, não é? A saúde da doença. Esse discernimento fundamental é nós sabermos aceitar os problemas do mundo e superá-los. Não é só aceitar com a resignação. Aceitação do coração, que é muito importante, a obediência, consentimento da razão, fundamental. Mas eu preciso superar estes problemas, porque os desafios surgem para serem superados, não são para nos vencer. Aí como é que a gente vai superar? A força do nosso trabalho, da nossa serenidade. O trabalho tem que ser sereno. Por isso, diz Jesus, o Pai trabalha até hoje e eu também. Quem somos nós para não trabalhar, né, a nossa própria melhoria? E aí a gente vai encontrar a fórmula justa para adquirir esse discernimento. Emmanuel fala isso para nós no livro Fonte Viva. Muito legal. Rafa, quer complementar? Eu quero trazer 2 comentários. O primeiro deles sobre a pergunta que você fez, se não pareceria uma inércia quando Jesus basta a cada dia o seu próprio mal ou o seu remédio. Em verdade, todas as vezes que a gente vai trazer qualquer palavra do Evangelho, a gente tem que buscar a essência. Lembrando da citação de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a letra mata, o espírito vivifica.
Todas as vezes que vamos ler o Evangelho, e até mesmo o Antigo Testamento, a gente tem que saber extrair os símbolos, as propostas de Jesus, que são sempre carregadas de amor, de esperança, de alevantamento para todos nós. Então, em nenhum momento, Jesus nos convida ao marasmo, à preguiça, à acomodação. Tanto isso é verdade, que quando a gente analisa, isso está em Mateus 6,34. Se a gente voltar a um versículo anterior, o 33, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Buscai. Esse verbo é um verbo de ação, ou seja, toda conquista precisa ser buscada. Tudo que a gente quer conquistar necessita esforço. O que Jesus está dizendo para cada um de nós? Nós precisamos trabalhar, fazer os nossos esforços, fazer as nossas buscas. A proposta é, a gente faz a nossa parte e não sofre por aquilo que não depende de nós, que está dentro da lei, que vai trazer as consequências daquilo que eu plantei. Então eu vou me esforçando, vou buscando, e quanto ao dia de amanhã, confio. Faço a minha melhor parte e confio. E o segundo comentário que eu quero fazer, nisso que a Lu falou, que eu acho de uma beleza ímpar, aprender a contemplar a própria dor, o próprio sofrimento. Porque pode parecer estranho alguém que esteja nos escutando ou vai nos escutar a posteriori. Nossa, mas o Geraldo, a Lu e o Rafael estão construindo o mundo da beleza, do viver o hoje, do carpe diem, viva com alegria, desconsiderando que nós estamos num mundo com 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas que sofrem. É verdade. Em nenhum momento Jesus nos disse que nós estaríamos privados das aflições, mas é que até mesmo a aflição precisa ser contemplada. E aqui eu não estou falando em masoquismo, que é diferente. Masoquismo é aquela pessoa que fica curtindo a dor e muitas vezes usa da própria dor para poder chamar a atenção e coisas mais. Você contemplar a dor é entender que a dor é um processo regenerador. É um processo que vai te fazer uma pessoa melhor. É tal qual uma construção bela do espírito Sheila, quando ela diz que a pedra recebe do martelo que a estilhaça o brilho para que possa brilhar. Então, em verdade, quando a gente pensa em contemplar a dor, eu me lembro muito do exemplo da crisálida, como a gente falava para as crianças, para os jovens, que é da dor da crisálida que nasce a borboleta. Me lembro de tantos outros exemplos, me lembro do pântano, e Divaldo usa muito essa palavra, o pântano pútrido, onde nascem os mais formosos lírios. Eu chamo cada um de vocês a refletir se não foram nos nossos momentos de dor que nós chegamos às mais belas reflexões. Se não foram nas nossas agonias que nasceram os nossos melhores sorrisos. Se não foram nos dias das asperezas que nós nos aproximamos das pessoas, aprendemos a amar, aprendemos a perdoar. Então, viver o dia presente é, se me apresenta a dificuldade, aprender com ela, mas sem se acomodar a ela, procurar vencê-la. E aqui eu quero trazer uma frase de Viktor Frankl. Viktor Frankl é alguém que sobreviveu ao campo de concentração. E quando a gente fala em dor nos dias atuais, eu penso logo em Viktor Frankl, porque ele sobreviveu ao campo, viu pai, mãe sendo mortos, a esposa com o filho na barriga, mas ele não perdeu o sentido da vida. E ele tem uma frase que diz mais ou menos assim: se a situação for boa, desfrute. Se a situação for ruim, procure transformar a situação. Agora, se você não consegue transformar a situação, transforme a si mesmo. Porque, em verdade, quando eu não consigo transformar a situação, eu posso transformar as minhas reações. E aí eu já ligo Viktor Frankl aos estoicos, porque nós podemos ser estoicos diante das adversidades. E isso é viver o dia presente. É viver o aprendizado de cada momento, de cada circunstância, na busca de sermos pessoas mais felizes e mais plenas. Seria um marasmo se todos os dias fossem de beleza, apenas de alegria. Faltariam os dias do aprendizado. E às vezes, naquela dorzinha que nos aperta, surgem as oportunidades de eu me fazer uma pessoa melhor. Que bacana, pessoal. Olha, nesse momento aí a gente vai fazer, né, a divulgação das próximas atrações aqui da Casa de Sheila.
também, né, usando aí as mídias sociais, né, porque é híbrido, né. Amanhã, então, de forma presencial, aliás, híbrida, nós temos a reunião pública lá na casa de Sheila, né, e é transmitida pelo canal do Grupo Sheila, pelo Facebook e também pelos nossos parceiros, que também auxiliam nesta live de quarta. A reunião pública, ela inicia às 19h30 e vai até às 21 horas. O tema será Parábola dos Dois Filhos, com o expositor Antônio Neto Netinho, né? Então, estão todos convidados, aqueles que estão em BH, que possam ir presencialmente, ou quem não pode, que nos acompanhe aí de forma virtual. São todos os nossos convidados. E na próxima quarta-feira, dia 27 de julho, nós temos aí, né, mais uma live, né? A nossa live, tradicionalmente, ela começa às 21 horas. O tema da semana que vem é Nestório, 50 anos depois, trazendo aí os amigos Gustavo Marques, a Miraci Oliveira e o Vitor Hugo Menino. Então, vocês já reservam essa data para que estejam conosco na próxima quarta-feira, se Deus quiser. E o Paulo estará disponibilizando agora, né, o link aí de avaliação da nossa live. É muito importante que vocês que estão nos assistindo ao vivo façam essa avaliação para que nosso conteúdo melhore cada dia mais para vocês mesmos, para todos nós. Nós agradecemos aí a participação de vocês e não deixam de curtir também, né? É muito importante. Então, gente, a gente já vai caminhando aí, né, para o último bloco, finalzinho do nosso diálogo de hoje. E, assim, a gente queria trazer uma reflexão pautada numa fala, né, do psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury, né, num de seus livros, ele traz, né, que a ansiedade é o mal do século, e ele ainda chama a atenção para uma síndrome do pensamento acelerado, como vocês falaram bem aqui, né, que a gente não fica no hoje, no agora, por conta dessa nossa aceleração mesmo. Então, pautados nessas evidências científicas e também no Evangelho de Mateus, né, capítulo 6, versículo 34, à luz da doutrina espírita, nós gostaríamos de ouvi-los a respeito do poder da prece, do poder da meditação, do poder da música para amenizar essa ansiedade em nós, né? Ou para que não agrave, ou simplesmente amenize, né? E também para que nós nos preocupemos menos com o dia de amanhã e permanecemos no aqui e agora. E aí, pessoal? Poder da prece, da meditação e da música. Olha, eu posso começar. Por favor. Divaldo Franco, esse apóstolo do bem, que a gente tem o privilégio de ser contemporâneo dele, ele diz que a música é a respiração de Deus. É tão interessante isso, que a gente sente a música praticamente em tudo. E quando nós nos deixamos envolver pela música, a gente vê o poder que ela tem. Maria, já na casa de Éfeso, acolhendo os irmãos em sofrimento, ela recebia cada um e conversava com eles. Aqueles irmãos transeuntes batiam a porta e ela atendia como a mãe de toda a humanidade. E ela dizia, isso também vai passar. E chegou o momento dela se desprender absolutamente das vestes carnais. E ela já começava a vislumbrar o seu filho, Jesus, que a vinha receber no plano espiritual. Mas antes, ela pediu para que pudesse viajar, flutuando, entendo aqui como se fosse num processo de volitação, passando pelos ambientes onde aqueles sofredores que estavam condenados ao holocausto, né, do sacrifício, aqueles que eram os adeptos da Boa Nova e estavam ali pelo preconceito religioso, ainda pela ignorância, sendo lançados, não é, aos espetáculos dantescos dos circos romanos
em que eram devorados por leões, colocados seus corpos, né, chamuscados. Imagina que loucura, aquele sofrimento, aquela dor. E ela então via, passando assim, reconhecendo aqueles seus filhos, e ela viu uma jovem, e a jovem naquele estado de testemunho, ela dizia: canta, minha filha, canta, que tudo isso vai passar. Então a gente vê o poder da música como uma prece, que a prece nos eleva, nos enleva, nos aproxima de Deus, nos faz nos comunicar com nosso Pai. Segundo André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, orar é uma espécie de aproximação com Deus, numa fórmula básica da renovação íntima, pela qual a gente entra em conexão com o coração da vida, pela vida do coração. Então, nos faz muito bem orar, cantar. Eu digo que o violão é um bom companheiro. É muito bom. A gente não fica só. E mesmo nos estados de solidão, é mais de solitude, porque a gente consegue, assim, ter essa intimidade em que nós gostamos, em que a gente se sente mais próximo. Como a musicista Bela, Isabela diz: canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. É o Martinho, né? Martinho da Vila, e ela trazendo para nós, que coisa linda. É isso, o canto é alegria, a prece é renovação. Muito bacana. Lu? Eu não estava conseguindo abrir meu microfone, acho que é emoção. Ouvir sobre a Maria Santíssima sempre toca profundamente o coração. E essa passagem linda, né, do Boa Nova, que a gente encontra ali no último capítulo, traz essas emoções especiais. A oração, a meditação, a música são conexões com Deus externo e com Deus interno. A Joana, no livro Garimpos de Amor, num texto intitulado Amor e Conflitos, ela, no finalzinho, ela vai falando que para a gente caminhar e pairar buscando o amor, são esses os recursos: a oração, a meditação, a música. Música que Leon Denis, em O Grande Enigma, diz que tudo se vincula, os astros, entre os astros há a musicalidade. No livro Espiritismo na Arte, ele diz que a música é a forma de comunicação que nós temos que não traz qualquer condição, porque se a gente não compreende o idioma, não tem problema. A sonoridade, a melodia vai conduzindo e vai dizendo, vai sendo as palavras, as letras, a música vai tocando o coração. E são todos esses recursos são formas de nos trazer para esse contexto presente. Quando a gente falou da dor, e o Rafa também trouxe, o Maninho também, é porque nos momentos da dor também é interessante que a gente cante, que a gente ore, que a gente medite. Às vezes a gente consegue fazer tudo isso com muito mais tranquilidade quando a gente está bem. Às vezes, quando a dor é muito forte, a gente não consegue nem organizar o pensamento. E é por isso que existe ali a coletânea de prece no final do Evangelho, para ajudar a gente abre ali, fala aquelas preces e a condição vibratória vai se modificando. E a fala aí do Augusto Cury em relação à ansiedade, em relação a esses recursos, e a gente traz os recursos que pode lidar com isso. A Joana diz que todas as vezes que a gente se permite uma mente ansiosa, o padrão vibratório se equaliza com espíritos que desejam nos trazer perturbação. Então, aquela ansiedade que está física, que tem um aspecto químico, que tem uma questão orgânica em nós, acaba tendo uma repercussão também de atração de espíritos que vão mantendo e intensificando aquele processo de ansiedade. Então, diante das nossas lidas diárias, diante das dores, oremos mais. O tio Divaldo diz assim, orar tanto de colocar os joelhos no chão. A forma de dizer que é uma unção, que é uma sinceridade, que é uma conectividade.
porque não há forma melhor do que estendermos essa ponte ao alto e por essa ponte verter o refrigério, o bálsamo do que a gente precisa, a tranquilidade que é necessária. Só para a gente fechar aqui o raciocínio, a gente quer trazer um trechinho desse livro aqui, que é o mais novo da benfeitora. São 3, né? O primeiro é esse aqui, Vidas Vazias, 3 últimos, né? Depois tem esse aqui, que é o Vida Plena, e aí vem esse aqui, que é o Mundo Regenerado. Nesse livro, a benfeitora fala de uma forma muito especial sobre a resignação, trazendo aquele conceito do Espírito Lázaro, que é aceitar com o coração, dessa aceitação, dessa compreensão, mas ela diz algo que é muito forte, ao meu ver. Ela diz que resignar-se, ter resignação, é ter a consciência de que todos os esforços foram empreendidos, mas de que aquele não era o momento em que nós seríamos felizes, ou seja, exitosos, com aquilo que nós almejávamos. E ela diz, então, o que fazer? Paralisar diante da dor, da dificuldade? Não. Tentar de maneiras diferentes, porque se a gente tentar da mesma forma, o resultado vai ser igual. Então, ela estimula, incentiva, para que a gente seja resignado ativamente. Resignado no sentido de compreender. Eu tenho a consciência de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas aquele não era o momento, mas eu posso fazer mais. E eu posso ser criativo em nome do Evangelho, dentro das oportunidades que o Evangelho me traz, usando essas ferramentas principais aqui a gente falou, mas que tem também as palestras, os estudos, a água fluidificada, o passe, que tudo isso nos preenche de mecanismos salutares para nos soerguermos de momentos que são muito difíceis e que nós experimentamos. Então, avante, vamos em frente, segurando aí, apoiando-nos nestas mãos experientes do Mestre, que vai nos conduzindo com muita sabedoria e com muito amor. Que bacana. Rafa? Eu quero agradecer a você, Patrícia, quero agradecer a você, Lu, quero agradecer a você, Geraldo, o Paulo que está nos bastidores, agradecer a cada um de vocês que estão conosco até agora, 10h20 da noite, porque essas lives, elas têm o condão de nos fazer pessoas melhores, mais reflexivas, da gente relembrar Jesus. E você trouxe aí uma frase do Augusto Cury. Augusto Cury é um dos grandes pensadores que nós temos na atualidade aqui no Brasil. E é verdade, nós estamos aí com uma síndrome pululando aí na sociedade chamado ansiedade. Existe um ramo da psicologia, que é a terapia cognitiva comportamental, que diz que tudo nasce no pensamento. O pensamento modula a minha emoção e a minha emoção modula o meu comportamento. Então, se eu quero viver melhor, eu teria que pensar melhor para ter novas emoções e novos comportamentos. E se a gente fizer uma ponte da TCC com a proposta espírita? Porque nós sabemos que o pensamento é um atributo do espírito. Então eu precisaria mudar as matrizes espirituais para formatar novas emoções e daí ter novos comportamentos. E como é que eu faço para melhorar a sintonia do meu espírito se não cantando, se não orando, se não meditando? E quando a gente fala em meditar hoje, nós não estamos nos reportando àquela prática tão somente oriental, não precisa fazer barulhinho, não precisa ter um lugar específico, a gente precisa viajar para dentro. A gente precisa silenciar num processo de autoencontro, sair dessa correria do mundo atual. Nós temos escritores espíritas, César Braga Said escreveu um livro notável junto com a esposa sobre meditação. E também Alberto Almeida escrevendo sobre meditação. Joana de Ângeles já tanto nos falou sobre as práticas meditativas. O poder da música. Tenho certeza de que as pessoas levaram com mais ênfase da nossa live da noite quando o Geraldo cantou. Porque a música traz a linguagem do espírito. A música tem o condão de mexer nos refolhos da nossa alma. Tanto isso é verdade que quando uma pessoa encontra-se desequilibrada, a primeira coisa que a gente faz, liga uma música clássica, uma música baixinha, e a pessoa já vai sintonizando. E a prece, conversar com Deus. Fazer esse processo de recarregar as baterias. Ah, mas eu não sei orar. Fale com Deus, Ele é Pai. Jesus tirou todos os nomes para chamar tão somente de Pai. E eu quero contar uma história
do popular, há um vídeo na internet aí, e essa história me chama muito a atenção, porque eu fui um jovem que gostava dos Beatles e dos Rolling Stones. E conta que Paul McCartney, pela década ali de 60, ele estava muito acabrunhado, muito triste. Ali pela década de 60, provavelmente os Beatles estavam se desfazendo, John Lennon já estava indo para Nova York, e um dia, de muitas dificuldades, ele dormiu e sonhou com a sua mãe. A mãe dele chamava-se Mary, Maria. Olha que bom trocadilho, poderia até ser a nossa Maria Santíssima, mãe de todos nós, e que a mãe o aconselhava no sonho. A mãe o agasalhava nos sonhos. E quando ele acorda no outro dia pela manhã, ele faz uma canção, talvez uma das mais belas dos Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Quando eu me encontro em dias de problema, Mãe Maria vem até mim, falando palavras de sabedoria, vai passar. Deixe estar, deixe as coisas acontecerem, meu filho. Viva o dia presente, aprenda a confiar. E essa música Let It Be tem sido aí para muitos de nós, gerações mais antigas, gerações mais recentes, esse poder de apacentar, de acalmar, mostrando o poder da oração, o poder da música, o poder da meditação e a certeza, tudo passa. Tal qual uma oração que Chico levou até Emmanuel. Você leva um pedido meu para Maria Santíssima? Mas Chico, respondeu Emmanuel, tanta gente para você pedir, você quer logo a mãe de Jesus? Emmanuel, você vai ou você não vai levar? Ele levou. Teve que pedir, conforme eu escutei Divaldo narrando isso, né? Teve que pedir a Paulo, que pediu a João Evangelista, que pediu a Maria Santíssima. Chico já tinha até esquecido. Um dia Emmanuel aproximou-se dele. Meu filho, Maria respondeu. E o Chico, uai, sou, mas veio resposta? Veio. E Chico, doido para abrir, qual seria a resposta para os problemas dele? E ele abriu o papel. Tudo passa. Isso também passa. E parece até a resposta da mãe do Paul McCartney, let it be. É porque na nossa vida tudo passa. Só o amor de Deus permanece. Só a presença de Jesus nas nossas vidas é a eterna primavera por vindoura, como diz Dona Amélia Rodrigues pelas mãos luminosas de Divaldo Pereira Franco. Então, meus amigos, despedindo-me de cada um de vocês, vamos acreditar. Vamos sonhar, vamos ter esperança e a cada dia vivê-lo com toda a intensidade que puder ser vivido. Que bacana, Rafa. E o pessoal aí no chat conversando bastante conosco. É isso aí, viu, pessoal? A Ilane Cap, né, chegou agora. Seja bem-vinda, viu, amiga? Assista aí depois. Um abraço para você também, viu? Olha só, antes de ouvir as considerações finais de vocês, né? A gente lembra que a depressão ela anda junto com a ansiedade, né? Que nós possamos viver o hoje em compartimento hermeticamente fechado, para que nós não oscilamos nessas ondas dessas duas emoções, mantendo assim a nossa alegria e a nossa confiança em Deus. Viver plenamente um dia de cada vez, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, não é verdade? Então, agora nós vamos ouvir aí as considerações finais de vocês, ouvir mais música, né, Campete? Ok, eu agradeço de coração, viu, o convite, a oportunidade de estarmos aqui com amigos tão queridos, né, a Maninha Lu, minha irmã, amiga espiritual de encarnações e encarnações, a satisfação de ter conhecido e reconhecido o Rafael, esse menino brilhante, né? A gente vê a intelectualidade e o sentimento tão naturais e são espontaneamente, né, expostos nas suas palavras verdadeiras. E Patrícia, parabéns pela condução, né, desse momento, substituindo aí o nosso querido amigo Rubatino, que a gente manda um abraço para ele com saudade, o Paulo querido que está nos bastidores, e eu vou fazer as minhas palavras finais, uma canção. Se vocês quiserem eu cantar agora, eu canto depois que os amigos se despedirem, o que preferirem. Vai ser uma canção para Maria, em homenagem aqui à psicografia de Nara Schultz, veio lá de Santa Catarina, esta letra e melodia aqui ensinadas pela nossa querida amiga e irmã Simone, que está conosco também.
Se quiser, eu já canto agora ou Eu depois o pessoal sugiro, falar. se vocês concordarem, a gente ouvir a Lu e o Rafa e você entra no final, pode ser? Aí a gente Pode. aproveita e já convida o Paulo para ficar conosco aqui. E aí, Paulo? Cadê você? Então, eu vou aproveitar, Paty, para agradecer. Por favor, Lu. Agradecer a todos vocês por essa oportunidade, mandar um abraço também para o Rubatino, a você, Paty, Paulo, Rafa, Maninho, foi uma alegria estar aqui com vocês, muito aprendizado nessa noite, cada um de vocês que esteve aqui com a gente, tanto carinho, tanta coisa linda que vocês colocaram no chat, e esta energia tão especial que aqui nós nutrimos, é essa energia que a gente deve carregar, e sempre buscando renovar com novos momentos, com novas confraternizações, com esse aprendizado através da convivência, porque essas coisas especiais é que ficam e que marcam o nosso coração, vai nos dando forças para a gente enfrentar as lutas da vida. Gratidão imensa, um beijo no coração de cada um. A mim só resta agradecer. São momentos como esse que nos dão a certeza de que nós estamos no caminho certo, entrelaçando as mãos uns com os outros e trabalhando para Jesus. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Geraldo. Lu, foi um prazer te conhecer. Uma alegria muito grande estar com vocês na noite de hoje, igualmente com todos que estão mandando aqui mensagem no nosso chat. Ó, vou fazer o coraçãozinho igual a minha filha faz, ó. Que Jesus abençoe a todos vocês. E vamos de Geraldo com Maria. Canção para Maria. Acho que alguém tem que fechar o microfone, por favor. Nas estradas perfumadas da cascata em plena luz, Maria iluminada, nossa mãe, mãe de Jesus, entre as flores encantadas, segue as servas de Jesus. Maria Paz, Maria Mãe, Maria Luz. Nos seus braços protetores, sofredores pedem luz. Maria iluminada, nossa mãe, mãe de Jesus, entre as flores encantadas, segue as servas de Jesus. Maria Paz, Maria Mãe, Maria